Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando a palavra do Senhor. A palavra nessa manhã se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia, no capítulo de Ruth, querido, vai falar a história de um homem chamado Elimeleque, a sua mulher chamada Noemi e seus 2 filhos. Essa história é uma história que nos ensina muito. Por quê? Eu vou falar sobre o poder de uma decisão. Todos nós estamos sendo desafiados a tomar decisões todos os dias, todo ser humano. E o que é interessante, querido, que as nossas decisões definirão nosso futuro. Nós, como seres humanos, ninguém faz nada para dar errado. Isso é uma certeza. Mas as nossas decisões, elas vão definir o nosso futuro, se o nosso futuro será abençoado ou se o nosso futuro será um futuro de derrota. Elimeleque era um homem que morava na cidade de Belém. Na sua época, diz que houve fome em Belém, dificuldades, e diante das dificuldades que aquele homem estava enfrentando, enxergando na sua realidade, ele tomou uma decisão de sair de Belém. E ele foi para uma cidade, a cidade dos Moabitas, Moabe. Essa decisão, querido, de sair de Belém para Moabe, foi uma decisão que ele tomou e levou toda a sua casa e a sua família. Mas diz que naquele território de Moabe, ali, aquela família, ela viveu algumas experiências. Elimeleque morreu, seus 2 filhos morreram, só ficou Noemi e suas 2 noras. O que eu quero trazer, querido, nessa manhã? Belém, a palavra diz que é casa do pão. Belém era um lugar abençoado por Deus. Moabe era a terra dos Moabitas, era uma terra que Deus havia amaldiçoado no passado. O que eu quero trazer para você um alerta é que diante daquilo que você está enfrentando, diante daquilo que você está passando, diante dos seus desafios de vida, você está sendo estimulado, forçado ou entusiasmado a tomar uma decisão. E eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão radical que vai mudar por completo a sua vida. Porque diante de uma decisão, essa decisão ela pode gerar vida, como essa decisão ela pode gerar morte para você, para tua casa, para tua família. Aquela família se viu destruída, porque agora Noemi era viúva e tinha 2 noras, mas se você ler todo esse texto, você vai ver que mesmo diante das decisões erradas que geram consequências e gerou morte, Noemi teve a chance de voltar para Belém, a casa do pão. E na casa do pão, junto com Ruth, houve uma restauração e uma restituição. Deus sempre tem, querido, uma oportunidade para nós de nos restituir. Mas uma coisa que você tem que lembrar, toda decisão, ela gera uma consequência. Então, antes de decidir, busque de Deus, ore a Deus, busque a revelação de Deus para que você não se arrependa, para que a sua decisão, em vez de gerar vida, não gere morte sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pense nisso. O que Deus tem para mim e para você é o melhor. Mas às vezes, diante das crises que nós estamos vivendo, nós decidimos ir na direção contrária. E na direção contrária de Deus só existe um destino chamado morte espiritual. Pense nisso. Deus abençoe um dia de vitória.